E aí, vamos lá? Bora, vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Então vamos, botar aviso, rádiozinho. A câmera olhou. Vamos curtir aqui minha live. Eu sou meu maior fã. Sim, eu sou. Bom, como diz aí o anúncio, estamos aí com mais 10%. Pegamos um movimento bem curto, tentamos 2 entradas, não deu muito certo. Observamos e vimos que, opa, talvez eu esteja no lado contrário desta moedinha. E aí, meu amigo, eu esperei o ponto certo para vender. Vamos dar uma olhada. Aí, ó. Aqui, gracioso. Vamos botar 25 mil tickets. A gente chegar um pouquinho mais de longe. Olha lá. Fechou aquele gap desgraçado, né? Cara, vale até a pena ver uma coisinha aqui. Poxa, fiz isso aí domingo à noite, se eu não me engano. Tava esperando esse movimento e ele não é amigo nosso de maneira alguma, né, cara? Maneira alguma. Tava esperando. Esse movimento aqui, pessoal. Eu estudei para isso. Eu fiz todo o movimento, estava esperando, estava pronto para entrar em campo. A confluência, tudo. E olha o que ele fez. Cara, ele abriu nesse gap monstruoso aqui, mano. Fechou o gap do dia 2 de março. Fechou o movimento medido. Aumentou o pêndulo. Mesmo assim, eu ainda tentei comprar nessa região aqui, ó, 2 vezes para tentar pegar um movimento explosivo. Mas ele não fez, ele veio para venda e nós vendemos aqui. E saí com meus contratos tudo na VWAP porque eu imaginei que ele ia dar-lhe uma puta de uma pedrada aqui. Mas não deu, ele capotou. Ele capotou 3 mil pontos. Aqui eu era para ter saído e deixado o runner no 0 a 0, como eu fiz aqui. Assim que ele foi para cima, eu botei no 0 a 0. Fui estopado? Fui, mas aqui eu não seria estopado. Era só eu ter saído aqui na VWAP. A ideia era sair na VWAP. Se eu tivesse saído na VWAP e colocado no 0 a 0, eu ia deixar um runner aí até agora. Acontece. Acontece muito, mas acontece. Fazer o quê? Não posso fazer nada, né? C'est la vie, mon ami. C'est la vie. E aí, fechou o gap, fechou o movimento medido. Agora o que a gente espera aqui nesse ponto aqui é o pullback, né? De respeito. 2 pernas de pullback. Talvez ele esteja querendo fazer isso um pouquinho mais para chegar nessa região do range. Por que na região do range, né? Por quê? Porque essa região aqui geralmente pode ser a região de breakout, pullback. Ele para aqui, o ideal é que ele não cruze e aí ele faz um reteste nessa alta aqui. Entendeu? Se vai fazer, jamais saberemos, né? Só depois que acontecer. Dá pra botar aquela Fibo clássica aqui, ó, pra ver toda essa... Bom, a gente pode pegar toda essa pedrada de alta da Fibo até aqui e observar as regiões que o Garrett costuma observar, que o Stormer costuma observar. Garrett é aqui, ó. Stormer é aqui, ó. Geralmente. Então, técnica de Stormer. Técnica Garrett. Uma visão?
E aí, cara, a gente tenta fazer operações aí da forma que for melhor, né? E é isso. Só que hoje, só esse movimento aqui, ó, cara, só esse movimento aqui, ó, entregou 600 pontos. Só isso. Então aí tem que estudar aqui para ver qual seria a melhor forma. Observando aqui, a gente já tem uma ideia de que ele quebra essa estrutura próximo da... Quebra a estrutura maior dos 60 minutos, né? E ele mudaria a característica desse preço aqui, ó. Só que ele já fez isso outras vezes, né? Ele quebrou essa estrutura nesse ponto aqui, ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui, e agora estaria numa região para quebrar a estrutura. Agora, eu lhes pergunto, ele tentou algumas vezes, será que agora é a forma que ele vai? Porque agora que ele está mudando a média ali, hein? Opa, tem uma entrada aí, hein? Meio-dia 13. Não, tô fora. Vou deixar meus 10% no bolso aí, tô amarrado. Vamos passar por 60 minutos só para a gente dar uma olhadinha no suco do mini índice. Lembra do suco do mini índice? É importante observar o suco do mini índice. Vale, Petro, bancos e os futuros, né? Os juros futuros estão caindo. Teoricamente ele deveria subir, mas ele não está querendo entregar essa alta agora. Será que vai entregar agora, nesse momento? Na live, que eu não vou poder abrir a operação? Essa é a quebra da estrutura. Se tiver volume financeiro, cara, ele busca VWAP. Essa que é a real. Deixa eu só tirar esse cara dali, porque a gente não está conseguindo enxergar lá. Show. Né? E aí ele abre nesse gap, fecha. Bom, primeiro uma divergência, né? Porque se a gente olhar os candles diários e olhar o IFR, a gente tem a clara noção de que está meio que sobrecomprado, né? Clara noção de que os candles apontam para baixo e não para cima. Mesmo o IFNC dando 4% de alta aí. Capotando, né? Por causa desse gap, cara. Esse gap foi monstruoso. Até, deixa eu ver quanto que foi esse gap. Um gap de 4.000 pontos, pelo amor de Deus. Claro que isso aqui vai estar tudo com divergência, né, cara? Ele é comprador, claro que ele é comprador, mas ele passou para baixo da VWAP. Lembra daquela técnica da VWAP? Só voltar aqui. Importante falar sobre isso. Lembra da técnica da VWAP? Afastamento na manhã e atração na parte da tarde. Pode cruzar isso aqui e vir retestar esse topo aqui. Tá numa região legal, até perdeu uma região boa. Querendo dar indícios, mano. Mas vamos por 60 minutos aqui, dar uma olhada nisso, ver se a gente consegue identificar algo aqui. O ruim disso aqui, o muito foda disso aqui, é que ele cumpriu com alguns objetivos e agora a gente tem esse gap lá embaixo, ó. Esse cara aqui, ó, aqui tem um gap aberto, ó. Agora. Esse aqui é o gap mais antigo, do dia 31 de março. E aí, fazer? É um capote, né? Mas é um capote, cara. Isso aqui é normal que aconteça, amigos. Isso aqui é normal. Sabe por que acontece isso aqui, cara? Porque ele cumpriu com o objetivo do movimento medido, da rotação de pêndulo, que mais? De fechar o gap do dia 2 de março. Então ele cumpriu com o objetivo. Ele pode entrar num range eterno aí de uma mente sem lembranças o dia inteiro. Pode dar uma pedrada para cima e retestar o topo, seria o provável, mas ele tem um gap abaixo dele, um gap mais antigo, né? Então ele tem um gap, eu só marco o gap quando ele não fecha no dia, entendeu? Então assim, ó, aqui tem um gap, ó. Vamos botar ele aqui assim. Aqui tem um gap, ó. Esse é um novo gap do dia. Ele pode fechar, pode seguir para o alto, beleza? Vai ficar um gap aberto ali. Tem um gap lá do dia 31 de março, também aberto. Só que ele cumpriu com o objetivo dele. Ele quebrou minhas pernas. Eu estava esperando
pegar essa alta aqui. Não deu. O troço abriu com 4.000 pontos de gap. Quebrou as pernas do tio. Aí o tio teve que... E essa é a história, né? Vamos voltar, isso aqui é importante, hein? Agora eu quero falar olho no olho aqui, ó. E essa é a história. Não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. A gente faz as projeções, a gente tenta evitar as bolas curvas do próximo dia, mas o mercado sempre tenta te mostrar uma coisa diferente. Então, mudar a tua mente, né? Não ficar nesse negócio, não, eu tô certo, porque isso aqui, porque ele tem que fazer. Não, o mercado não te deve nada. O mercado não te deve nada. Então, tenta se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Ó, tá, beleza, vou virar o jogo. Foi o que eu vi. Eu tentei duas, as duas não foram. Eu comecei a observar, mas tá indo muito amarrado isso aqui, cara. Ao menor sinal de uma venda, eu vou entrar numa venda pelo menos até a VWAP. Eu sei, eu tô ao contrário do sentido de mercado, mas eu preciso aproveitar esse time. E a entrada estava perfeita. Se eu tivesse aí segurando ainda o runner, eu estava com 3.000 pontos no bolso. Ia coletar ali 600 pontos e ia estar com 3.000 pontos no bolso. Ah, outra batida, né, mano? Então, observando aqui, é alta, né? Só que a média afastou bastante. Tá vendo onde está a média de 21? Olha onde está a média de 21. Olha onde está a média de 200. Tá muito afastado. Ele vai ter que chegar próximo desse cara aqui, ó. Retestar ela. Entendeu? Por isso que eu acredito que hoje seja um dia vendedor, né? Pelo menos assim, sei lá, ele vai botar para jogo até 189, 640. E se ele for nessa região, ele vai fechar o gap. Entendeu? Então, ele está muito mais agradável para venda do que para compra. Infelizmente, eu estava com um viés comprador, mas tudo bem, a gente vai tentar aproveitar as oportunidades e vai buscar a compra também quando der o sinal da compra, porque agora ele traçou um novo caminho, né? Um caminho de que ele vai romper topo. Ele vai romper os 197.000 pontos. Ele está numa força de alta absurda. E a gente não pode perder essa oportunidade. Vamos dar uma olhada no diário aqui, só para ver o que está acontecendo. O diário, ó, dá para identificar bem o fechamento do gap e agora a compensação desse cara. Ele vai tentar compensar agora um pouco desse movimento. De novo, atenção à média de 200, atenção à média de 21, extremamente afastada. São 4.000 pontos de gap. Muito risco, muito risco. Mas tá aí, ó, segundo o meu setup, tá dando entrada. Tá dando entrada, só que não tem volume financeiro. Não agora. A gente precisa de um volume financeiro. Vamos voltar lá para os estudos. Na cena de 60 minutos se tem... Ah, beleza. Tá vendo ali, ó? Vamos mapear aqui. Eu tenho todas as entradas mapeadas de acordo com o choque BOS. Tá vendo? Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço. No momento que ele faz esse tipo de movimento, ó, ele pode violinar. Isso aqui pode ser mais uma violinada. Foi fazendo várias violinadas, né? Muda a característica do preço, violina. Muda a característica do preço, dá sinal de que vai quebrar a estrutura, violina. Muda a característica do preço. Ó, muda a característica do preço, violina. Tá vendo? Será que é agora que ele vai? Vai ficando cada vez mais próximo da VWAP. O gap lá embaixo, lá, ó. Tá vendo? O gap tá aqui, ó. Aqui, ó. Lá em 189,375, uma coisa assim. É. 260, 275. Eu não faço mais nada por hoje. Enquanto não, eu perdi essa oportunidade aqui. Eu não consegui segurar a operação. É difícil eu ir contra o sentido de mercado de 60 minutos. Ele é comprador. Não. A melhor parte foi essa aqui, ó, quando ele afasta da VWAP. Depois ele vai fazendo várias voltas, tá vendo? Buscando liquidez mais alto. Por
quê? Porque esse cara é comprador, ele não é vendedor. As pedradas dele de alta vão ser sempre pedradas. Ele pode até escorregar na groselha como ele escorregou aqui, mas ele primeiro vai buscar liquidez, ele vai lá buscar teu stop curto. Aí, ó, tá quebrando. Mas para quebrar a estrutura efetivamente, para seguir o movimento, ele vai ter que perder esse fundo aqui, ó, ele vai estar vendendo fundo. Não é legal, né? Já mudou a característica do preço aqui, ó, nesse ponto aqui. Ou seja, quebrou a estrutura, mudou a característica do preço. O back vai continuar caindo, vai quebrar a estrutura para dar sentido da venda no dia? Essa é a questão. O índice bem direcional, aí, compensando aí as altas. Vamos ver o dólar. 60 minutos. Dólar. Dólar entrou naquele range. Perdeu o range numa elegância. Se tu quiser, né? Lembra que a gente fez a rotação do pêndulo lá, curtinha? Compensou ela. E aumentou. Agora, o que a gente busca? Para efetivamente ele se livrar desse range aqui, ele precisa fazer as duas pernas de pullback, parar nele e capotar para retestar fundo. Esse é o jogo. Agora, se ele quiser cruzar a história, aí tu tem a relação de proporção. Olha lá, ele vai lá no gap, mais ou menos. Relação de proporção de o que ele andou para baixo do range, tu vai marcar o pêndulo para cima proporcional e ele vai lá naquele gap, ó. E aí aqui tem uma certa confluência. Sacou? Só que aí tu comprando, tu tá indo contra o sentido de mercado. Totalmente contra. O que não é recomendável, né? A não ser que tu faça movimentos curtos. A média onde tá? Média de 200. Média de 21. Afastada demais. Ele pode fazer uma compensação até ela. Dá para apostar numa compra. Mas tu tá contra o sentido de mercado. Isso não é bom, meu amigo. Não é bom estar contra o sentido de mercado. Capite? Tá. E é isso aí. 30 minutos é isso. Se a gente for pro diário aqui, é isso. Perdeu o fundo, né? Com elegância. Foi lá naquele suporte. E aí aqui a gente tem a mudança da característica do preço nesse ponto aqui. Se ele quebrar essa estrutura para cima, que é o topo, né? Mudou a característica do preço. Se ele quebrar essa estrutura para cima, ele pode fazer uma compensação monstra aí para fechar o gap. Tá dando indício, só que o índice está subindo junto. Mas é isso, é alta, cara. Aliás, é venda no dólar, né? Só que complicado. Vamos para 5 mil ticks, onde a gente vai buscar as entradas. Muito importante isso, né? Muito importante isso. Se você não faz ideia do que eu estou falando aqui, tem a menor ideia, dá uma olhada. Primeiro, se você tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, dá uma olhada nesse vídeo Aprenda o Fundamental, que eu falo sobre as técnicas, os conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James em confluência, né, pra gente fazer as operações. Se você não sabe nada disso, procura a minha playlist. Eu tenho uma playlist chamada Como se tornar um trader, é do 0 ao 100. Dá uma olhada naquela playlist, pega as anotações, tira dúvida comigo se quiser, aprende a fazer sua constituição de trading e entenda aqui, ó, regras não são sugestões. Crie suas regras e segue suas regras. Não é à toa que eu tô com 38% aí de lucro esse mês. Não perdi. Não tomei um stop em abril até agora. Um stop. Tá tudo certo. 38%. Temos aí... Hoje
tem mais 10% da minha garantia líquida. E esses 10% é líquido também. E no mês, meus amigos, eu estou em 38%. 38%. Fantastique. Fantastique. Mais 38% em abril. Tá excelente. Tá muito bom, mas muito bom mesmo. Tá, vamos dar uma olhada aqui então no mini dólar. Gapzinho, né? Gapzinho monstro. Mudou a característica do preço, né? Então ele quebrou a estrutura quando ele perdeu esse fundo aqui, ó, para dar prosseguimento à venda. Chamou vendedores, toma! Mudou a característica do preço e disse que tá querendo ser um comprador pro dia. Se ele romper este topo aqui, você vai estar comprando topo, isso é foda. E efetivamente vai virar comprador de vez para buscar o fechamento desse gap aqui, ó, do dia, lá em 5,17. Mesmo você comprando um topo, você tem para jogo 40 pontos, 43 pontos, 43 pontos. Então aqui, ó, esse aqui foi o último movimento dele, quebra a estrutura, mudança da característica do preço fica aqui. Quando ele faz esse movimentinho aqui, aqui teria a quebra da estrutura para ser um comprador. Stop. Pelo menos 9 pontos. Na verdade aqui, né? 10 pontos. Mais sensato, mais seguro. 20 pontos. Para coletar 20 pontos, 1 para 1, 23. Arriscado, cara. Arriscado. Nunca é brincadeira. Está indo. Aí tu estaria com a operação protegida. Na verdade, tu entrar aqui. Volatilidade menor. Ela vem 10 pontos, 10 pontos e meio. Tu entrar na característica do preço, tu toma uma posição aqui. Pontos e meio, tu ia sair com metade dos contratos e colocar no break-even, mais um tick. Eu não ia te buscar, ia tá aqui, ia sofrer essa retração, depois entregar outros 20 e sair com uma elegância. Interessante, né? 23 pontos. Interessante. O dólar deu um movimento legal hoje. Dólar eu tô ressabiado, meu. Tô bem ressabiado. Sim, ó, o volume financeiro aparentemente morreu. Vai ter hoje a ata do FONC, eu já não lembro se é hoje a ata do FONC. Eu acho que é a ata do FONC, estoque de petróleo bruto, a balança comercial, né? Então, eles estão aguardando então esse resultado aí da ata do FONC para ver os juros nos Estados Unidos. Até que os caras estão entrando numa recessão fodida lá. O Trump bateu fofo, né? E, cara, é isso que eu tenho pra falar, viu? Boas operações, eu gostei. Gostei mesmo. Acho que não faço mais nada hoje. Já botei no bolso 10%. Não vou arriscar. Não vou mesmo. Mas se fosse pra arriscar, eu iria ter um viés comprador. Não sei não se eu teria um viés comprador, não, cara. Não, é melhor ficar de fora. Pode continuar capotando. Pelo menos até essa região aqui. Do range. Aí, aqui eu começo a ficar
bem atento para uma compra. Por enquanto, não. Tô fora. Tô muito fora. Se você gostou desse conteúdo, vem comigo nessa incrível aventura. Curte, me segue, comenta. Tira suas dúvidas. É legal tirar dúvidas. Eu gosto de tirar dúvidas. Gosto de ser desafiado também. Gosto mesmo. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma ótima tarde. Eu volto na noite aí com as projeções para amanhã e tentar evitar as bolas curvas marotinhas, esses ativos futuros tupiniquins que são permeados por quê? A aleatoriedade. Sim, é o fermento desse bolinho de ameixa. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem bem.